Paz do Senhor, amados. Glória a Deus por mais esse momento, mais um maná, onde nós temos sido ricamente abençoados todas as manhãs, no mesmo horário, com uma palavra de Deus que tem entrado nas nossas vidas, que tem entrado na nossa casa, na nossa família, amém? Um alimento poderoso do Senhor, um alimento que tem nos suprido, um alimento que tem nos sustentado, um único alimento que verdadeiramente nos sustenta é a palavra do Senhor. Assim como o maná que era derramado todos os dias no povo de Israel, aonde eles recebiam este alimento a cada manhã, e eles eram fortalecidos, eles eram supridos para continuar a caminhada deles. Nós temos sido abençoados, amém? Todas as manhãs com este programa. Então, glória a Deus por mais este momento. Então, eu peço que você compartilhe este vídeo, envie esta mensagem, dê o seu joinha, faça um comentário, amém? Participe conosco das redes sociais, esteja conosco, unidos em oração, em intercessão, amém? Procure aí na descrição desse vídeo os endereços, amém? Que nós temos aí disponíveis para você estar em contato conosco. Nós somos muito agradecidos a você que tem participado conosco, que tem compartilhado, que tem enviado esta mensagem, que tem nos buscado, para estarmos tendo uma comunhão com você. Amém? Glória a Deus. Então eu peço agora que, se você puder, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento, papai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos diante da tua palavra. A única palavra que é viva, a única palavra que ela é eficaz para nos mudar, para nos transformar, para nos ensinar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por enviar mais uma vez, mais uma manhã da tua palavra sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro, querido Espírito Santo, que esta palavra opere grandemente em corações nesta manhã. Que o Senhor fale a cada um conforme o teu querer, conforme o teu realizar, conforme aquilo que está no teu coração, querido Espírito Santo, vai fazendo a tua obra, vai derramando da tua unção, da tua presença, desde já vai convencendo desta palavra, vai nos ensinando em nome de Jesus, porque sem ti, Espírito Santo, nada irá acontecer. Então, em nome de Jesus, eu dou a ti, meu Deus, toda a glória, toda a honra, toda a adoração deste momento. E tudo aquilo que vier para atrapalhar a tua palavra, o teu ensino, a tua edificação caia por terra na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? A palavra que o Espírito Santo deseja ministrar em nossos corações, ela está no livro de Gênesis, no capítulo 15. Amém? Então, quem desejar abrir, Gênesis 15. No versículo 1, amém? Diz lá: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Amados, por enquanto vamos parar aqui. Primeiro vamos tentar entender o que a palavra de Deus está querendo dizer com depois dessas coisas. Vamos entender o que Abrão, neste momento, ainda ele era chamado de Abrão. O que Abrão estava passando. No capítulo anterior, Abrão, ele estava socorrendo o seu sobrinho Ló, que tinha se tornado prisioneiro, um prisioneiro de guerra, que aconteceu ali naquela região onde Ló morava, de Sodoma e Gomorra, a guerra de 5 reis contra 4 reis e tal, e aí Ló tinha se tornado prisioneiro. E aí Abrão, então, foi lá para resgatar Ló. E ele teve vitória nesta batalha. E aí a palavra de Deus nos traz o momento em que Abrão tem um encontro com Melquisedeque.
né? Que tinha uma representação ali toda, né? Que nós sabemos da representação da presença de Deus ali, né? Melquisedeque ali trazendo como um sacerdote, né? Do Senhor, né? Como diz aqui, ó. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Aí trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Mas aí ele vem dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em sua mão. E aí diz que Abrão deu-lhe, né, o dízimo de tudo, né, que ele havia recebido ali naquela batalha, naquela vitória, né, na vitória da batalha. Então, este era o momento que Abrão estava vivendo. Um momento, né, que é um momento de alegria, não é verdade? Ele havia ganhado uma batalha. Ele havia conseguido resgatar o seu sobrinho. Ele havia vivido aquele momento ali com o sacerdote, com Melquisedeque. Imagine um momento, né, glorioso daquela presença para a vida de Abrão. Mas aí inicia o capítulo 15, dizendo que depois que aconteceram essas coisas, Deus chega para Abraão e diga: não tenha medo, Abraão. Não tenha medo, eu sou o teu escudo. O que nos sugere, amados, que Abrão, ele estava vivendo um momento de angústia, um momento de dúvida, um momento de insegurança, um momento assim que, embora pessoalmente ele estava tendo vitórias, embora ele tinha tido um encontro maravilhoso com Melquisedeque, tinha dentro de Abrão dúvidas e inseguranças dentro dele, porque senão Deus não teria chegado para Abrão e falado: não tenha medo. É porque Abrão estava com medo, porque Abrão estava temeroso, porque Abrão estava vivendo um momento de insegurança, de incerteza, de dúvidas. E muitas vezes nós estamos assim, né? A nossa vida está andando bem, nós estamos cheios de vitórias, de alegria, mas dentro de nós, a nossa alma está carregando uma angústia, está carregando uma situação que muitas vezes só nós sabemos que nós estamos vivendo. E às vezes você está neste momento. Você está angustiado, temeroso, inseguro e aparentemente, externamente, tudo está indo muito bem. Mas dentro de você, você está com sentimentos na sua alma, né? E Deus então chega para Abraão e fala isso. E aí nós conseguimos, né, fazer um mapeamento, né, da vida de Abrão e podemos até mesmo entender o motivo pelo qual Abrão estava vivendo isso. Porque se você voltar lá no capítulo 12, né, de Gênesis, você vai ver que Deus derramou ali, enviou uma promessa para a vida de Abrão. E essa promessa, nós todos sabemos, né? Deus chega para Abrão e diz: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, né? Sai deste lugar em que você vive, da sua casa, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei, uma terra que eu lhe mostrarei. E ele diz: você será abençoado, a sua descendência será numerosa, eu vou abençoar todos que te abençoarem, vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem. Enfim, existe ali uma promessa que nós sabemos, conhecemos, né, da palavra de Deus sobre a vida de Abrão, né? Só que essa promessa, ela não diz um tempo, ela não traz um tempo estabelecido. Ela não diz: olha, vai acontecer isso daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus não fala isso com Abrão. Ele não dá um tempo fixo para que essa promessa aconteça. Ele só dá uma direção para Abrão. E diz que há uma promessa debaixo daquela direção que Deus está dando para ele. E Abrão escolhe obedecer. Nós sabemos disso, que Abrão escolhe obedecer. No entanto, o início da obediência de Abrão, ele já começa de uma maneira incorreta, porque ele leva o seu sobrinho Ló. Ele vai em direção à terra de Canaã, mas ele leva o seu sobrinho. E ali naquela terra de Canaã, né, ele vai em direção às colinas do leste de Betel, monta um altar de adoração ao Senhor ali, naquele momento. Ele adora a Deus por tudo que está acontecendo na vida dele e diz ali que ele caminha em direção ao Neguebe. Só que ao chegar naquela região havia fome e ele acaba desviando para a região do Egito. Então ali a gente já vê, ele leva Ló, que não estava dentro da promessa, ele vai para o Egito, que o Senhor não mandou. Lá no Egito ele acaba falando para a esposa dele: olha,
Não diz que eu sou seu marido porque você é muito bonita e eles acabam, né, vão acabar me matando. Então ele acaba também trazendo uma outra direção que não era uma direção do Senhor, né? Então tudo isso vai acontecendo na vida de Abrão. Ele acaba tendo uma desavença com seu sobrinho Ló, até porque não estavam dentro dos planos do Senhor isso, né? Então, nesse caminhar ali do início da obediência de Abraão, ele acaba passando por várias situações. E nessa desavença, ele se separa de Ló e diz a palavra de Deus que quando ele se separa de Ló, aí Deus vem e fala com Abraão novamente. E ele confirma essa promessa de novo para Abraão, né? Então, assim, a gente vê um tempo ali que as coisas estão acontecendo, porque quando Deus chama Abraão, ele tem 75 anos, e nós sabemos que essa promessa só acontece na vida de Abraão quando ele está com 100 anos. Então, você vê ali 25 anos, né, que para que a promessa se cumprisse. Mas dentro deste período de 25 anos, muita coisa aconteceu na vida de Abraão, muita coisa alterou muitas vezes os planos de Deus, porque Abrão acabou tomando atitudes, né, da sua própria vontade, atitudes do seu pensamento, coisas que ele decidiu. E muitas vezes coisas que nós decidimos, que não estão nos planos do Senhor, alteram o tempo, alteram um modo, altera todo um caminhar que o Senhor tinha para nós. E temos, então, consequências daquilo. Então, quando ele separa de Ló, Deus vem e volta a falar com ele e tipo assim, ele reforça novamente aquela promessa. E aí, então, a gente está ali no capítulo 15, iniciando, entendendo porque Abraão está naquela situação de angústia, de medo, né? Coisas que muitas vezes ele alterou e coisas que aconteceram de consequência por conta das atitudes dele. Mas aí Deus vem novamente a Abraão e diz, olha, não tenha medo. Eu sou o teu escudo, eu estou na sua frente, eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Grande será a sua recompensa. Deus fala isso para Abrão, mas Abrão, embora Deus estivesse falando isso para ele, Abrão chega e fala, ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então, olha, a gente vê ali, nestes versículos, como estava o coração de Abrão. Primeiro ele faz uma pergunta, né? Como assim? Né? Como que o Senhor, como que essa promessa vai se determinar que eu vou ter uma descendência, numerosa vai ser minha descendência, se o Senhor não me deu filho nenhum? Não veio filho. Eu não tenho filhos. O filho, meu filho vai ser Eliezer de Damasco, né? Esse vai ser o herdeiro que eu vou ter. Esse é o herdeiro que eu vou ter. Aí ele afirma ainda, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ele não faz mais uma pergunta no final, ele acaba afirmando. Tamanho estava a confusão que estava dentro da mente de Abrão por tudo que ele estava passando. Pela demora, pelas consequências, pelas atitudes que ele tinha tido, né, nesse caminhar com o Senhor. Embora ele andasse em obediência, ele obedeceu a palavra de Deus, ele não deixou de obedecer ao Senhor, amém? Só que no caminhar da obediência, ele não teve, muitas vezes, a atitude esperada para que as coisas acontecessem, para que houvesse o fluir de Deus. Aí então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Aleluia, amém. Aleluia, que tremenda maneira como Deus chama a atenção de Abrão. Primeiro ele dá uma repreensão, não vai ser esse. Esse não é o seu filho, esse não é o seu herdeiro. Não é. Aí, para que ele não continuasse a falar com Abrão, ele pegou e trouxe Abrão para fora, né? Diz aqui, ó, levando-o para fora da tenda. Ele começa a usar coisas naturais para chamar a imaginação de Abrão. Aí ele está ensinando Abrão a usar a imaginação. Porque olhando para as estrelas, como era um grande o número de estrelas, a ponto de próprio Deus dizer, será que você vai poder contá-las? Quer dizer, olhe para elas,
Vê se você pode contar. Assim como você está olhando para as estrelas e vê essa imensidão, essa numerosidade, essa grande quantidade de estrelas, assim será a sua descendência. Então ele está usando as coisas naturais que Abrão pode ver para trazer para Abrão uma imaginação e fluir o sobrenatural dentro de Abrão. Porque Abrão, até então, embora obediente, ele estava andando através do natural. Ele andava no natural com Deus. Então, tipo, coitado do meu sobrinho Ló, né? O pai dele morreu, vai ficar sozinho. Embora Deus tenha dito para eu sair da minha casa, da casa dos meus pais e tal. Não, vou levar Ló, coitado dele. Era natural. Abrão acabava usando as coisas naturais, a sua mente natural, para obedecer ao Senhor. Depois, tá fome aqui nessa terra, eu vou para o Egito, porque lá eu não tenho perigo de morrer. Ué, mas cadê a promessa de Deus? Ele tinha uma promessa tremenda do Senhor, mas ele, mesmo obedecendo, andava no natural. Aí depois, ele vai e fala para sua esposa, não fala não que você é minha esposa. Não fala, porque pode ser que eu morra. Mas cadê a promessa de Deus? Que ele seria pai de uma grande nação. E ele iria morrer no Egito. Então, assim, embora Abraão obedecesse, ele tinha mente voltada para o natural. Então, Deus fala, não, peraí, Abraão. Então, deixa eu usar uma coisa natural para chamar a sua imaginação sobrenatural. E aí, quando Deus faz isso, e não é a primeira vez, amém? Porque quando ele separou de Ló, Deus também mandou ele olhar para a terra, norte, sul, leste, oeste, e falou, tão grande essa terra, assim será sua descendência. Ele já tinha feito isso com Abrão. Aí, após essa vez agora, novamente, quando Deus chega para Abrão e fala isso, aí Abrão dá a resposta que o Senhor esperava dele, para que o milagre acontecesse, para que o poder de Deus caísse, para que houvesse um fluir da vontade de Deus na vida de Abrão. Ele diz, aí Abrão fala, aí no 6 fala, Abrão creu no Senhor. Aleluias. Agora sim, Abrão creu no Senhor. E aí a palavra de Deus diz, e isso lhe foi creditado como justiça. Então, Abrão foi justificado pela fé. Ele creu. Ali ele creu na palavra que Deus estava liberando sobre a vida dele. Havia uma promessa, havia uma palavra. Mas ali naquele momento, Abrão escolheu acreditar. Ele escolheu, embora todas as adversidades. Já estava com muito tempo já da promessa, não tinha filhos. E ele já tentando dizer para o Senhor como seria a maneira que o Senhor iria agir. O Senhor chega novamente para Abrão e fala assim, olha, não é desse jeito. Não é. Eu tô te falando que não é. Olha para as estrelas. Imagina isso. Comece a imaginar isso. E aí, Abrão escolhe acreditar. Escolhe acreditar. E aí, pela escolha que Abrão fez, aí sim, Deus pôde, então, fazer uma aliança com Abrão. Uma aliança tremenda, maravilhosa, que é mostrado neste capítulo. Mais para frente, a gente vê o sinal dessa aliança, que é a circuncisão. Mas aqui, neste capítulo, Deus estabelece a aliança com Abrão. Uma aliança maravilhosa, uma aliança com significado tremendo, tá? Aí, então, no 7, né, Deus responde para Abrão. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor. Então, ali, Deus se manifesta para Abrão como o eu sou, como o grande eu sou. Abrão, eu sou o que sou, eu sou tudo. Eu sou todas as coisas, eu sou toda a sua possibilidade, eu sou toda a sua capacidade, eu sou o impossível, eu sou o Deus de milagres, eu sou Abrão. Aí ele fala, eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos caldeus, quer dizer, eu sou Abrão, aquele que lá no começo te deu uma promessa, que te tirou lá da terra dos teus pais, de Ur dos caldeus. E ele diz assim, para dar-lhe esta terra como herança. Aleluias, aleluias, amém. E aí, Abrão fala, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Então aqui, Abrão já não estava mais com a incredulidade, né? Não estava mais incrédulo.
amém? Porque ele já chega já com fé. Os versículos anteriores já demonstram que Abraão já creu no Senhor e foi acreditado. Essa fé foi acreditada como justiça. Ele foi justificado diante de Deus. Ali ele só faz essa pergunta que ele queria saber como que ele ia poder tomar posse, né? Como que ele ia poder tomar a posse da terra. Como isso iria acontecer. E aí, por conta dessa pergunta, como aquilo iria acontecer, né? Como posso saber que tomarei? Quer dizer, como eu posso conhecer, saber, ter uma experiência de como eu vou tomar essa terra? Aí o Senhor responde, que é a aliança tremenda, maravilhosa, que diz assim: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente à outra, e as aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Então, amados, esta foi a aliança que o Senhor fez com Abrão. Que aliança tremenda. O Senhor pede para Abrão 3 animais, como diz aqui, uma novilha, uma cabra e um carneiro. E ele fala para Abrão, esses animais tinham que ter 3 anos de vida. Se você ler a Bíblia, você vai prestar atenção que os animais, normalmente, Deus não pediu com 3 anos de vida. Então, assim, isso já traz uma representação tremenda, porque não era comum. Os animais tinham que ser sem defeito, macho, sem nenhum tipo de machucado, tinha que ser um animal puro, tudo. Mas com 3 anos, aqui somente que Deus pede para Abrão essa característica. Porque 3 anos significavam 3 gerações. Já ali Deus mostrando, né, para Abrão, né, que quão numeroso ia ser sua descendência, de onde viria toda essa descendência. 3 gerações iriam compor essa numerosa descendência, né, que viria de Abraão, que é a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. E constantemente Deus fala na Bíblia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ali mostrando, né, a formação dessa descendência numerosa e tremenda que viria de Abrão, né? Então, ali esses 3 anos significavam 3 gerações. Cada animal desse era o sacrifício de uma geração. Por isso, 3 animais. E por isso, 3 anos. Então, cada animal significava o sacrifício de uma geração de Abrão, depois de Isaac, depois de Jacó. Depois ele fala que também teria uma rolinha e um pombinho. Amém? O que significava a rolinha e o pombinho? O pombinho, a pomba, né? Que nós sabemos que significa a presença do Espírito Santo. Ele simboliza o Espírito Santo, a pomba. E ali tem a rolinha também. Por quê? Porque a rolinha, ela é um animal praticamente da mesma natureza que a pomba, só que um pouco menor. Então, trazendo ali o significado da presença do Espírito Santo de 2 maneiras, uma maneira menor e a outra maior nessa aliança de Deus com Abrão, que seria a aliança de Deus com toda a geração que viria. Então, representando que primeiro haveria uma aliança onde o Espírito Santo estaria numa proporção menor e depois na proporção maior. Então, por isso, depois que mostra que esses animais eram cortados ao meio e colocados um em frente ao outro, porque simbolizando a antiga aliança e a nova aliança. E a presença da ave que não foi cortada é o pombinho e a rolinha, representando a presença do Espírito Santo em menor manifestação no Antigo Testamento e maior manifestação no Novo Testamento. Por isso, alguns animais foram cortados e não a pombinha e a rolinha. E a presença dos dois em menor e maior manifestação, representando a antiga e a nova aliança. Então, ali, Deus traz para Abraão essa aliança e de maneira muito específica, mostrando que haveriam 2 momentos da aliança, que haveria 2 manifestações diferentes da presença do Espírito Santo e que depois, né, que seria primeiro a lei e depois a graça. E que na presença maior do Espírito Santo nós estaríamos vivendo na graça, né, num poder do Espírito Santo maior, debaixo de uma capacidade de Deus, que é pela graça. Mas desde aquele momento já se determina que a aliança com Deus, ela só é feita através da fé. Foram 2 maneiras, amém, de
ter comunhão com o Senhor, de ser aliançados ao Senhor. Mas das duas maneiras, ela vem pela fé. Que nós só somos justificados pela fé. Então, somente quando Abraão creu no Senhor, que ele foi justificado, o Senhor então pôde ter uma aliança com Abraão e mostrar essa aliança, que até então não era Abraão, era Abrão ainda, só depois muda o nome. E aí, só para finalizar, nós sabemos que depois, né, Deus fala que essa descendência enorme que ele vai ter seria estrangeiro, né, numa terra distante, que nós sabemos onde é, o Egito, que eles ficaram escravizados por 430 anos, mas que depois eles voltariam novamente para a terra de Canaã. Então há uma explicação ainda maior de Deus para Abraão do que iria acontecer. Então, amados, o que o Espírito Santo deseja de nós hoje é entendermos que nós temos que nos aliançar ao Senhor. Aliançar ao que Deus tem falado conosco através da fé. Cumprir aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. A palavra de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Através da fé. Aquilo que Deus muitas vezes já prometeu na palavra. Porque a palavra tem muitas promessas. Mas por detrás de cada promessa há um mandamento. E este mandamento, o primeiro dele, é crer, é acreditar. Então, existe uma promessa de Deus, milhares. A palavra de Deus diz milhares de promessas de Deus. Mas todas elas só irão se cumprir através da fé nele. É através da fé no Senhor que nós somos justificados. E aí, a justificação, nós entramos num reino com o Senhor, nós nos tornamos aliançados com o Senhor. E hoje, a aliança que está sobre as nossas vidas é da graça. É deste momento, né, da graça sobre nós. É através do sacrifício de Jesus. Não mais sacrifício de animais, mas um sacrifício único, que Jesus morreu na cruz. Ele abriu o véu. E hoje nós temos comunicação com o Senhor, uma aliança direta com Ele, onde nós temos a graça, a presença do Espírito Santo sobre nós, para que possamos cumprir aquilo que Deus espera. Então, nesta caminhada, debaixo de cada uma dessas promessas que o Senhor tem para nós, usando a fé, elas são cumpridas, porém, também com uma unção e um poder do Espírito Santo sobre nós, para que a gente possa caminhar durante esse período, né, onde as promessas serão cumpridas, sem que a gente tenha atrapalhos, obstáculos, né, sem que a gente dobre, né, o caminhar numa esquina que Deus não espera. Sem que a gente mude um rumo que Deus não tinha para nós durante o processo de caminhada. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a andarmos, né, com Ele, na sequência do que Deus espera, sem nos desviarmos, sem acabarmos entrando num lugar onde Deus não deseja e acabarmos tendo consequências, problemas, e isso gerar angústias, isso gerar conflitos, contendas, medos, inseguranças, angústias, até mesmo incredulidades. E a gente vê que Abrão estava andando, embora obediente ao Senhor, mas nessa situação, onde estava demorando demais, ele começou a ficar com medo, angustiado, e sempre tomando atitudes que não era o que o Senhor esperava, e acabou tendo consequências disso. Então, que a gente se alinhe ao Senhor, que a gente busque o Espírito Santo, que a gente retorne à promessa do Senhor que Ele tem para as nossas vidas, e são muitas. Tá? Nós temos palavras específicas? Temos. Muitas vezes homens e mulheres de Deus trazem palavras específicas para a nossa vida, mas temos promessas na palavra. Temos promessas, cada vez que você lê a palavra, tem uma promessa para a tua vida. Então, que você ande crendo, que você creia, que você use a fé para essa promessa se cumprir. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, agora eu peço que você feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por este momento, pela tua palavra, pelo poder da tua presença, querido Espírito Santo, neste momento. Que o Senhor encontre cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esta palavra, ainda que ouvirá, e que o Senhor traga, Senhor, um renovo, Pai, no espírito dessa pessoa, para que todas as promessas, Pai, ou palavras até mesmo direcionadas para a vida dessa pessoa, se cumpram em nome de Jesus, para que ela entre num lugar de fé, de crer na tua palavra, que a tua palavra é a verdade, e que a fé seja ela, Senhor,
justificada por essa fé, que seja derramada uma graça abundante sobre esta vida, para que ela continue a andar com o Senhor, crendo, esperando no Senhor, renovando as suas forças, suas energias, Pai, por causa do Espírito Santo, da tua presença, pelo que Cristo fez na cruz, em nome de Jesus, que todo desânimo, todo cansaço, todo esses obstáculos que tem trazido nessa pessoa desânimo, angústias, incredulidades, medos, caiam por terra em nome de Jesus, que essa pessoa seja fortalecida nesta manhã pela tua presença, Espírito Santo, que esta palavra venha trazer um renovo na vida dela, que haja um renovar de força, de fé, de esperança, em nome de Jesus, que ela entre no lugar onde ela seja como uma águia, que ela voe acima das tempestades, que as tempestades não a paralisem, não deixe ela cansada, mas que ela voe acima dessas tempestades, crendo em nome de Jesus, e que a cada consequência, muitas vezes que pessoas, Pai, neste momento estão entendendo que tiveram consequências de atitudes que o Senhor não buscou para a vida delas, que o Senhor venha, Senhor, trazer uma paz no coração dessa pessoa, da tua presença, que esteja neste momento sendo derramada, fortalecendo essa pessoa para ir adiante, deixar as coisas do passado para trás, esquecer o passado e avançar para frente, em nome de Jesus, Pai. Opera grandemente, Pai, nesta manhã, com esta palavra em vidas e corações e famílias, em nome de Jesus. Opera na nossa nação, derrama da tua presença, Senhor. Venha atuar, Pai, nesta nação, poderosamente, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, venha trazer nesta nação verdades, Pai, libertando de enganos, de sofismas, em nome de Jesus, levanta a tua igreja como um corpo unido, um corpo alinhado ao Senhor, alinhado à tua palavra, um corpo cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo, para operar, Pai, nas vidas das pessoas, nas famílias, mostrando que o Senhor é o único caminho, a única verdade e a única vida. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, meu Deus, eu te louvo e eu te agradeço. Derrama curas e milagres sobre pessoas que estão enfermas neste momento. Que a tua unção, Espírito Santo, esteja tocando em cada nervo, em cada músculo e restaurando esta pessoa. Em nome de Jesus eu te peço, restaura poderosamente a saúde dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluias. Até o próximo maná. Paz do Senhor a todos.